vai ser sensacional, porque a gente vai ter uma convidada super especial, que ela já entrou aqui na live, é a professora Isabela, do projeto @português e etc. A gente vai falar hoje sobre revisão textual, a importância da revisão textual no TCC. Você sabe escrever? Será que você sabe escrever bem? Né? Então a gente vai falar sobre um pouquinho sobre escrita, né? Sobre os erros que a gente comete na hora de escrever o TCC, o que é uma revisão, o que é a formatação. A gente vai falar sobre isso hoje. Então já compartilha aqui o aviãozinho com outras pessoas que estão na mesma situação que você, na etapa de elaboração do TCC, tá certo? Então aqui, ó, o Baruch é novato, a Tavares é novata, Magda é novata. Quem mais? Nanda, tamo junto, já aí, ó, já veio de outras lives. Nário, tamo junto também. Divulgar artes impressos, graças a você tirei 10 no TCC, parabéns, obrigada pela confiança, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar, então compartilha aqui essa live, certo? Com outras pessoas, que eu já vou chamar aqui a professora Isabela, tá certo? Pra gente começar o nosso bate-papo sobre revisão textual. Pede para participar aqui, professora, para eu poder te achar. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, né? Já achei. Eu tinha citação. Tá bom? Então coloca aí. Se você tá entrando agora e é novato, coloca novato. Se você já é daqui de casa, já assistiu outras lives, coloca aí. Tamo junto. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom receber você aqui. É um prazer, obrigada por ter aceito esse convite, né? Eu espero que esse bate-papo seja bem produtivo aí para toda a galera que está assistindo, tá bom? Vou pedir para você se apresentar rapidinho, né? Para a galera te conhecer, o que é que você faz, né? De onde você veio, o que é que você está fazendo aqui. Então, conta aí pra gente. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite para estar aqui com vocês. Eu sou a Isabela, sou professora de português e de redação. Eu sou graduada pela Universidade Federal de Alagoas e eu já trabalhei em escola, em colégio comum, com ensino médio, ensino fundamental, né? E aí depois eu fui para o lado da revisão textual. Mas durante um tempo eu atuei em colégios particulares aqui da minha cidade. Eu moro em Maceió, mas eu sou do Rio. Mas, assim, o meu serviço é para o Brasil inteiro, né? Então, isso depende de onde a gente está. Muito legal. Então, a Isabela, resumindo, né, ela trabalha com revisão e formatação de texto, né, de trabalhos acadêmicos, tá? Então, primeira coisa que a gente quer, para a gente explicar para o pessoal, né, o que é a revisão textual, né? Então, muita gente confunde, assim, na semana passada eu estava fazendo uma live e alguém perguntou, é correto pagar para alguém revisar o TCC? Eu falei, é correto, né? Você contratar esse tipo de serviço. Porque as pessoas confundem muito com a compra de TCC, né? A compra de trabalho pronto. Então, acha que o revisor vai fazer o trabalho por você. Então, vamos explicar aqui um pouquinho para o pessoal o que é o trabalho, né, de revisão e o que é que não é, né? Só para a gente poder introduzir aí no assunto. Vamos lá. O revisor não faz o trabalho para ninguém, tá? Essa é a primeira parte. O revisor não faz o trabalho. O revisor corrige a parte gramatical e textual do trabalho. Então, a gente não corrige, por exemplo, se você escreveu a metodologia errada ou se você escreveu o tipo de pesquisa errado. A gente não revisa isso. A gente revisa a escrita, a ortografia. Então, por exemplo, a palavra que está acentuada errada, uma palavra que está com a escrita errada, com S, está com Z, está com S, né? Vírgula no lugar errado, letra maiúscula, letra minúscula no lugar errado, espaçamento errado também. Tempos verbais também, né? Eu vejo muito quando eu vou corrigir, né? Isso, verbais, concordância, é o que acontece até, né? Eu até apontei isso mais pra frente. Mas, assim, é que as pessoas se perdem sobre quem é o sujeito daquela oração. Começa a oração, aí no final o sujeito está no singular e o verbo está no plural. É isso que a gente revisa, é isso que a gente corrige. E a gente entra um pouquinho também na parte de
escrita propriamente dita. Então, por exemplo, se o texto está confuso, a gente faz algumas mudanças leves. Tipo, a reestruturação daquele texto, né? Mas sem tipo, mexer no conteúdo em si. Exatamente. O que acontece é, por exemplo, se o aluno repetir pesquisa o tempo inteiro, pesquisa, várias vezes seguidas ele repete pesquisa, a gente troca por sinônimo, ou a gente aponta para o aluno corrigir, né? Quando for uma coisa muito grande, a gente aponta, não faz diretamente, mas aponta. É isso que a gente corrige. Eu especificamente envio para o aluno a versão pronta para ser entregue e corrigida e a versão com todos os apontamentos que eu corrigi. Tudo que eu corrigi, eu entrego uma versão também ao lado, para o aluno ter noção do que ele errou, porque ele errou aqui, qual foi a inadequação. Entendi. Então, essa parte quando você faz a revisão textual, você já, essas correções você já faz, mas aí não existe essa questão de refazer o texto, o conteúdo, né, daquele trabalho. Não, ali, né? não, Entendi. conteúdo não. Tá, e aí você também tem gente, né, que confunde a parte de revisão de texto e a parte de formatação, né? Então, a formatação do TCC, né, daquele trabalho, que eu sempre digo aqui, varia de acordo com o manual, né, a norma que você está seguindo, tá? Então, vocês que estão fazendo o TCC, e você precisa seguir uma norma ou um manual da sua faculdade, né? Às vezes, na maioria das vezes, são as normas da ABNT, mas não é uma regra, não é um padrão. Então, cada faculdade pode escolher. E aí as pessoas tendem a confundir um pouco, né, sobre essa questão de revisão de texto e formatação de texto. Fala um pouquinho pra gente dessa diferença entre revisão e formatação. Eu faço os dois serviços, a maioria dos revisores também faz os dois serviços, mas são coisas diferentes. A formatação é a gente adequar as normas. Então, eu não preciso ler o texto propriamente dito para adequar as normas, certo? Eu coloco no espaçamento correto, o título, tamanho correto, letra correta. Eu observo, né, ao longo do texto as citações, se estão citação mais de 3 linhas, corpo do texto, a gente coloca um parágrafo separado, configuro as referências, né? Então, na ordem certa precisa aparecer, o layout da folha também, a margem certa da folha, essas coisas. Isso é formatação, certo? Na formatação, a gente não precisa ler o texto inteiro. A gente não vai mexer em vírgula, não vai mexer em palavra, não vai apagar palavra, nada disso. Formatação, a gente vai adequar o trabalho para a norma ou da faculdade, como você falou, ou a ABNT. Existem outras normas também, a APA, Vancouver, né? Isso. Entendi. Certo. Então, para o pessoal entender aí, né, que existe essa diferença, né, da revisão e da formatação. Então, lembra que a Isabela comentou? Ela falou assim, a gente não indica que se a metodologia foi escrita errada, se a pesquisa foi executada, enfim, de forma inadequada. Tá, gente? Então, o que vocês precisam entender, tá? Nessa construção do TCC de vocês. Vocês precisam estruturar o trabalho dentro da sequência lógica dos elementos, né, que o TCC precisa ter, certo? Isso é a questão da formatação. Mas aí também vocês precisam entender o que é cada elemento do trabalho, o que é que precisa conter e como fazer cada um desses elementos. Certo? Então, por exemplo, a Isabela comentou, a gente não indica se a metodologia está correta ou não. Por quê? Isso já é outra parte, né, da construção do TCC. Então, como eu sempre falo, o TCC ele é como um quebra-cabeças, né? São várias partes que você precisa ir encaixando essas partes para que elas façam sentido. Se alguma peça dessa você encaixar no lugar errado, aquele quebra-cabeça vai tender, né, a seguir de forma errada. Então, colocou uma peça no lugar errado, todo aquele restante vai dar errado de alguma forma, porque aquela peça não é dali e a peça que está ali já vai estar em outro lugar e vice-versa. Então, quando você está construindo o TCC, você precisa entender cada parte dele, o que é cada parte, cada elemento, cada peça dessa, como fazer. Então, para você fazer a sua metodologia, você precisa entender os elementos de uma metodologia, né? E precisa entender os elementos de uma introdução, os elementos de um referencial teórico, como construir os seus resultados e discussões,
para quando você finalizar essa etapa de construção do trabalho, você começar essa parte de revisão e formatação, né, que a Isabela comentou aqui. Então, os serviços de revisão textuais, né, eles são... você envia, né, para o revisor, a gente pode chamar assim, né, Isabela, revisor? Isso. Para que o pessoal entenda, quando o trabalho já está pronto, a estrutura do trabalho já está toda pronta, né? Então, não adianta você enviar para a Isabela, por exemplo, no revisor, querendo que ele te indique como fazer a tua metodologia ou como construir os capítulos do teu referencial teórico, porque, na verdade, não é sobre isso, né? Exatamente. Inclusive, eu ia falar isso agora. Esse serviço é contratado, é a última coisa a ser contratada antes dos slides, né? Assim, primeiro que eu aconselho que o aluno faça o próprio slide, mas tem gente que contrata alguém para fazer, mas eu aconselho que o aluno faça. Mas é a última coisa a ser feita da apresentação, é a revisão do texto. Por quê? Porque se o seu orientador pedir um parágrafo a mais, pedir para apagar um parágrafo inteiro, pedir para você mudar alguma coisa no texto, não dá para a gente ficar mudando toda hora, né? Então, o serviço de revisão textual é o último serviço a ser contratado. É a última coisa a ser feita. Depois, o orientador vir e tal. E alguns orientadores pedem, inclusive, falou que a pessoa perguntou se isso é correto, se pode, se é lícito. Sim, inclusive, alguns orientadores pedem. Algumas universidades, elas têm, inclusive, um formulário, uma declaração de que o trabalho foi revisado por um profissional de letras. Precisa ser revisado por um profissional de letras. Eu já fiz alguns assim. Eu imprimo, assino, né? Porque como eu sou graduada na área, eu posso fazer isso. Imprimo, assino e envio, porque a universidade pede para que o português esteja correto na hora de guardar, né, nos arquivos da faculdade. Isso, bem lembrado. Então, vocês que estão assistindo a live, precisam verificar com a faculdade se elas exigem essa declaração. E é interessante isso, porque a Isabela falou, né, que alguns orientadores, eles solicitam que o seu trabalho passe por um revisor, né, que é um profissional qualificado para fazer aquela análise, aquela correção desses trabalhos. E aí, no mestrado, a minha orientadora, ela fez essa solicitação, né? Ela exigiu que o meu trabalho passasse por um profissional de revisão, por mais que você ache que já escreveu tudo certinho. Gente, o trabalho é muito longo, então muitas vezes passou despercebido aquilo ali. Tem coisa que vira paisagem, né? Eu digo, então você já leu tanto aquilo que você nem percebe mais que aquela conjugação tá errada, que aquela escrita é uma vírgula. Enfim, são muitos detalhes, né? E muitas faculdades exigem, porque esse trabalho que vocês estão entregando não é um trabalho qualquer, é um trabalho que vai ser publicado, né? Vai ficar público, muitas vezes nos repositórios, e é o nome da faculdade que está ali em jogo, é o seu nome como ex-aluno e atual profissional, porque o TCC traz essa transição, né? Faz a etapa do TCC, eu sempre digo, ela está relacionada com essa transição, você deixando de ser aluno e se tornando um profissional, né, daquele curso ali que você escolheu, aquela profissão que você escolheu exercer. Então, por isso é a importância, né, um dos motivos da gente procurar esses serviços de revisão. Né? E aí, prof, de acordo com inúmeros trabalhos que você já corrigiu, fala aqui um pouco para os alunos quais são os principais erros que os alunos cometem, né, que você percebe na escrita dos trabalhos acadêmicos. Eu queria separar um top 3, mas é muito difícil separar um top 3, vai ter que ser um top 5. Ok. Porque top 3 é muito difícil. O primeiro diz respeito à vírgula. Tem algumas regras que a gente sabe na teoria e na prática a gente erra. Por exemplo, a vírgula não pode separar o sujeito do verbo. Só que você faz um período tão longo que entre o sujeito e o verbo tem tanta coisa que você acha que precisa de uma vírgula. E às vezes não precisa. Né? Fora a questão, por exemplo, da vírgula sendo usada com diferentes verbos. Eu vou dar um exemplo clássico de TCC, tá? Se eu vou usar uma citação e eu falo assim, Silva afirma que, coloco a citação em seguida. Não precisa de vírgula, porque Silva é o sujeito, afirma é o verbo, né? E aí não precisa de vírgula, depois vem os complementos, ok?
Ok, foi muito legal essa parte do exemplo prático para os alunos entenderem. Então, aí já vem o segundo exemplo é o seguinte: se eu escrevo conforme Silva, precisa da vírgula, porque aí passa a ser adjunto adverbial deslocado. Então, até na citação, às vezes tem vírgula, às vezes não tem. Então, legal. E uma coisa que você falou, que eu peguei na tua fala, é que, por exemplo, quando o período é muito longo, né? Ou seja, quando a frase é muito longa, e às vezes o que eu sempre falo, às vezes o aluno constrói um parágrafo tão longo que ele mesmo se perde naquele meio ali. Ele não lembra o que é que ele começou falando no início do parágrafo e termina o parágrafo falando totalmente uma coisa nada a ver com a outra. Então, uma das dicas que eu sempre dou aqui quando a gente está fazendo as lives, né, na escrita do TCC, comece escrevendo frases curtas e montando parágrafos curtos, né, para essa tua construção, porque muitos alunos, eles chegam na etapa do TCC sem ter muita experiência, sem ter muita vivência na construção desse tipo de material, de trabalhos acadêmicos. Então, mas muitas vezes eles não tiveram uma experiência de iniciação científica, enfim, de publicação de outros trabalhos, né, de artigos. Então, talvez é o primeiro trabalho grande deles, assim. E aí eles sentem muita dificuldade na escrita, né? Mas aí continua. Eu coloquei esse como segundo ponto. Coloquei vírgula. Períodos longos e confusos, porque quanto maior o período, maior a chance de você escrever uma frase confusa, uma coisa que no final não vai fazer muito sentido. O uso da crase, o uso incorreto da crase, né? Colocar a crase antes de palavra masculina, você acha que aquela palavra precisa de crase, não precisa. Outra coisa é a concordância, né? A concordância que vai errado porque você confunde quem é o sujeito. E, por último, que não é um erro ortográfico, mas é um erro de língua portuguesa, que é a repetição das palavras, né? Vocês acabam, os alunos têm, quando pega uma palavra, gosta daquela palavra e vai naquela. Às vezes vai assim, devido a, aí coloca devido a o texto inteiro, devido a, né? O mau uso dos conectores, usa sempre pois. Sendo que a gente tem vários substitutos para pois e porquê. Tem pois, tem porquê, tem por isso, tem portanto, né? Mas aí tem aluno que gosta de um e vai só naquele. Então, o uso equivocado das palavras também na repetição. Repete palavra que não tem necessidade. Poderia usar um sinônimo, né? Um substituto. Principalmente as palavras que se repetem muito. Por exemplo, pesquisa. Aí o aluno só usa pesquisa e trabalho, pesquisa e trabalho, pesquisa e trabalho. Quando poderia explorar outras palavras, né? Exato. Estudo, né? Esse estudo, enfim, né? Vários sinônimos que a gente poderia usar. Então, esses são erros que eu sempre encontro. E, assim, um bônus, né, que seria um sexto aí, são coisas simples, como você falou, né, professora? A gente passa o olho no texto e a gente não enxerga aquele erro. Então, assim, se você lê problema com uma letra fora do lugar, você não vai enxergar problema. Você não vai enxergar essa palavra errada, porque o seu olho o seu cérebro já vai ler como problema. Né? Então, é muito arriscado você não passar o seu trabalho por um revisor, justamente porque você está viciado no seu próprio trabalho, você já leu várias vezes, você já lê aquela palavra certa. E o revisor não, ele já pega na primeira leitura, ele já consegue identificar muita coisa. E eu não faço uma leitura só, né? Eu falo por mim. Mas eu creio que muitos outros revisores também. A gente não faz uma leitura só, a gente faz 3 leituras, dependendo do tamanho do trabalho. A gente marca algumas coisas. E isso é muito importante, porque a gente começa a ver erros que a gente não estava vendo antes, né? Interessante. Então, esses pontos, esses erros que a professora Isabela colocou, né, são erros de ortografia e gramática, né? Isso. Me corrija se eu estiver errada aí, tá? Porque exato. Eu sou da área de português. Mas o que eu queria explicar para o pessoal é que lá no editor de texto, né? Se você usa o Word, se você usa, enfim, Google Docs, enfim, independente do que você usa, tem um corretor, né? A gente sabe que tem um corretor lá, só que ele é um corretor ortográfico. Então, ele não vai corrigir essa parte que a Isabela comentou, né? De períodos muito longos, confusos, vírgulas. Isso. Então, ele não vai detectar isso, tá? Ele ajuda bastante, obviamente, porque, como a Isabela falou, às vezes você coloca escreve a palavra e é só uma letra que está fora do lugar.
mesmo assim você não Exato. recebeu, né? Mas aí esse corretor ortográfico lá do próprio escritor de texto, né? Dentro do sistema, do programa de elaboração de texto que você está usando, ele vai te ajudar nessas pequenas correções, mas ainda assim não vai revisar toda essa parte geral do trabalho. E palavras que existem, o corretor não identifica. Se você quer escrever análise e você escreve sem acento, o corretor não vai identificar, porque analise também existe. Então, analise para o corretor tá certo, mas naquele contexto, o correto seria análise, e não analise, com acento, não sem acento. Entendi, bem interessante esse exemplo também. Então, o programa ele ajuda, né? Mas não vai chegar nunca, né, a ser uma revisão textual. Ele só vai te ajudar na correção de algumas palavras, né? E aí, com base, né, nessas explicações aqui, qual que seria a importância da revisão textual no geral, né? De uma forma geral? Como você falou, professora, o trabalho ele é um documento, né? Ele vai ficar salvo. O seu trabalho pode ser publicado e para ser publicado ele precisa estar perfeito, porque uma revista séria não vai publicar um trabalho com erros de português jamais. E mesmo que você diga que não quer publicar em lugar nenhum, eu só quero passar, eu só quero terminar, influencia sim na nota. Eu já peguei trabalhos que realmente tiveram notas ruins. E além disso, além da nota ruim, da qualificação ruim do trabalho, a universidade geralmente pede essas mudanças antes da entrega final. Ou seja, se você não fizer esse trabalho antes, você recebe uma nota baixa e você vai ter que fazer depois, porque a universidade vai pedir. Eu já tive trabalhos assim. Então, Exato. Antes de entregar para a banca, antes de entregar para avaliação, então a sua chance de ter uma nota melhor é maior, né? Você tem mais chance de ter uma melhor valorização do seu trabalho e aí depois não vai precisar retornar para corrigir, aí sim você pagar esse serviço, né? Para corrigir o que precisa ser corrigido para entrar nos documentos oficiais da universidade. Fora, assim, o seu prestígio em relação aos professores da banca. A gente sabe que a academia, né, é feita de conhecimento, de pessoas que conhecem outras, que indicam outras. A academia é feita disso. Então, se o seu trabalho for com muitos erros gramaticais, com muitos erros de ortografia, com uma escrita confusa, a sua chance de no futuro se dar bem com aquele orientador, com aquele professor que estava na sua banca é difícil, porque algumas coisas marcam, né? A nossa vida profissional e a nossa vida acadêmica. Então, algumas pessoas são marcadas por, tem uma escrita um pouco ruim. É óbvio que isso, né, é uma construção escolar de uma vida inteira, né? Uma escrita ruim não é culpa só da faculdade. Mas é muito importante que você tenha uma boa escrita até para o seu prestígio profissional diante da academia, né? Verdade, bem colocado aqui que você falou. Então, para o pessoal que ainda não teve muita experiência, para quem ainda não participou de nenhuma banca de outra pessoa para entender como é, só para resumir, então, quando você apresenta seu trabalho, você defende, né, os professores que estão participando ali da sua banca, eles vão avaliar o seu trabalho, né? Então, a banca avaliadora. E aí eles vão identificar, claro, a parte técnica daquele conteúdo, daquele assunto, mas a gente também olha a parte de formatação, se o aluno cumpriu, né, as normas de formatação do manual da faculdade e também se a parte escrita, né? Então, será que aquela escrita está fluida, aquele texto está bem escrito, né? Se o aluno realmente usou as regras de português correto, porque não é à toa que a gente vê português em todas as etapas da nossa vida, desde o início, né? Você chega na graduação, você também paga uma cadeira de português, porque o português é a nossa língua, né? Então, é essencial a gente saber, no mínimo, escrever corretamente, né? Falar, claro que a gente tem muitos vícios de linguagem, e esse é um dos pontos que atrapalham a nossa escrita, porque o que é que eu vejo? Muitos alunos que escrevem da mesma forma que falam, né? E um trabalho acadêmico, ele tem, né, uma linguagem, que eu chamo de linguagem científica, né? Então, você precisa aprender a escrever cientificamente. Uma coisa, eu sei escrever, ok, eu sei falar, mas de forma científica é um outro linguajar que não está no teu dia a dia, que você não está acostumado. Então, você precisa desenvolver isso. Tem até uma pergunta
interessante aqui do Jorge, que a gente já vai chegar nessa pergunta, Jorge. Mas essa parte de desenvolver a escrita é importante. E como a profa colocou, a pontuação, a nota do teu TCC também está relacionado com o teu conteúdo, com a estrutura, com a formatação, com o que foi escrito, com os erros. E aí, por exemplo, na semana retrasada, eu participei de algumas bancas, né, lá na instituição onde eu ensino. E aí, dentre uma das bancas, o professor pontuou vários erros de português que estavam presentes no trabalho do aluno. E como a Isabela colocou, a gente solicita que o aluno corrija aquilo. Então, a nota fica condicionada a essa correção. Então, por exemplo, para vocês entenderem na prática, o aluno foi aprovado com nota 8,5, porque o trabalho tinha alguns erros. Dentre eles, erros de formatação, erros de escrita, né, erros de português e alguns erros de técnicos, né, de conteúdo mais técnico. Então, o aluno foi aprovado com nota 8,5, mas ele foi aprovado com uma condição. Ele corrigiu aqueles erros, né, corrigir aqueles pontos que foram colocados pela banca, ou seja, ele tinha um prazo para fazer aquela correção, para entregar novamente o trabalho, e aí sim ele receberia a nota, né, e a aprovação, que foi de 8,5, se ele cumprisse esse acordo, né? Então, é aprovado, porém com ressalvas, que a gente chama, né? Aprovado com ressalva, para o pessoal entender aqui. Então, a sua aprovação com ressalva é isso, é quando o seu trabalho tem pontos que você vai precisar ajustar, e aí você fica condicionado a só receber a nota de sua aprovação quando você entregar o seu trabalho, certo? E quer acrescentar algo ou a gente pode ir? Não, sobre isso, ok. Pode ir para então, a gente vai trazer aqui algumas dicas para melhorar a escrita, né? Foi a pergunta do Jorge Anderson, né? Como faço, né, para ter uma boa escrita? Com base naquilo que eu já falei, a gente tende a escrever como a gente fala, então a professora Isabela aqui vai trazer alguns pontos importantes. Isso. A primeira dica, assim, desde sempre na sua vida é leia. Leia tudo que estiver disponível. Eu sempre levanto a bandeira da leitura, mesmo que sejam livros simples, mesmo que seja gibi quando é criança, né? Livros infantis, mas eu sempre levanto a bandeira da leitura para qualquer idade, para qualquer público. E quando você já está dentro da universidade, né, já está no meio acadêmico, procure ler artigos acadêmicos, porque os artigos acadêmicos já têm a linguagem, o vocabulário que você precisa para escrever melhor. Quanto mais você lê, mais aquela forma de escrita se torna natural para você. Tanto que a gente até comenta sobre as gírias, né? Por que as gírias são tão comuns? Porque a gente está ouvindo o tempo todo. É quase impossível você não falar uma gíria, porque elas estão à sua volta o tempo todo. Então, se você quer escrever melhor, tenha contato com textos cuja escrita é aquela escrita que você precisa e que você quer para você. Então, leia artigos acadêmicos, textos científicos, TCCs de outras pessoas, monografias, principalmente dentro da sua área, né, da sua área de estudo, que você se interessa mais. Então, procure ler e isso vai ser mais fácil de fazer parte do seu dia a dia. E na hora de escrever, né, um exemplo mais prático agora, uma dica mais prática tenha livre acesso ao dicionário de sinônimos que você encontra na internet. Sinônimos, se você não conhece ainda, ele salva o universitário. Sinônimos.com.br, porque assim, se você tem uma palavra que você percebe que repetiu, você coloca lá e o site te apresenta vários sinônimos para aquela palavra. Com o tempo, você nem entra mais no site, porque na hora você já lembra, tem outra palavra que eu posso usar. E conectores, uma lista de conectores. Tem vários sites que têm listas enormes de conectores. Também para você variar os conectores, não ficar no mesmo conector, né? Sempre. Porque é muito importante variar os conectores. Então, essas são as duas coisas mais práticas, né? Use o dicionário de sinônimos e tenha uma lista de conectores perto de você. E aí você sempre vai ter acesso a essa lista de conectores. E sobre a leitura, ler bastante e praticar desde o início, né? Às vezes, ao longo da universidade, as pessoas fazem trabalho em dupla, em trio. Um só escreve, ou não escreve bem, ou deixa de fazer um trabalho. Não, depois eu faço a prova. E não faz o artigo que o professor pediu, deixa para fazer uma prova de recuperação.
A gente já esteve do outro lado, né? A gente sabe como é. Então, sempre que possível, escreva artigo, tente, porque enquanto você está cumprindo uma disciplina, enquanto você é aluno, né, o seu professor ajuda mais, te dá uns toques, corrige mais. Quando chega no TCC já é mais difícil, geralmente o orientador tem muitos orientandos, né? Ele não tem como ficar diretamente com você. É por isso que existem serviços muito bons de assessoria, de mentoria, né? Porque os orientadores não têm como te ajudar em tudo. Então, sempre que puder, escreva, né? Escreva artigo, faça os seus próprios trabalhos, não pague para ninguém fazer seu trabalho. Além de ser crime e antiético, só te atrapalha, né? Na vida acadêmica, só te atrapalha. E eu vi uma Verdade. pergunta ali sobre o que são os conectores. Posso responder? Pode sim. Os conectores são as conjunções. Conjunções ou adjuntos adverbiais que a gente usa para ligar as orações ou os períodos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? A gente pode usar por isso, pois, porque, portanto, no entanto. Aí vai para outras condições. Em consequência, consequentemente, em suma, concluindo, todas essas expressões, né? Se você colocar no Google conectores, conjunções ou alguma palavra desse tipo, vai aparecer uma lista, assim, com muitos, assim, mais de 50, que você pode usar no seu trabalho. Então, o conector, ele liga uma coisa a outra, uma frase a outra, ou um parágrafo ao outro, né? Isso faz o seu texto ter sentido, porque as coisas no seu texto, no seu trabalho, são uma coisa consequência da outra, né? Uma coisa é a explicação do anterior, ou uma coisa é o resultado do que foi dito antes, né? A consequência do que foi dito antes. Então, a gente precisa dessas palavrinhas, né? Que são conjunções e adjuntos adverbiais, ou advérbio, locução adverbial, que vão ajudar a ligar as ideias do seu texto. Ótimo. Então coloca lá, ó, lista de conectores para você acessar, certo? Essa lista. Quem é da minha mentoria, né, recebe já entrega para o pessoal, né, essa lista porque facilita. Então, como a Isabela falou, por exemplo, a gente precisa entender que um parágrafo está interligado com o outro. Você não é nada individualizado ali. Então, por exemplo, se você quer mudar de assunto, você está falando de uma coisa, quer mudar, você não muda automaticamente, né, assim, sem conectar. Então, você pode colocar em contrapartida, né, ou seja, você está falando de uma coisa contrária daquilo que você falou, enfim. Então, você pode inserir vários, usar esses artifícios que o português nos fornece para construir o seu texto, tá? E o dicionário de sinônimos, imprescindível também. É gratuito, é online, você coloca lá, vai te ajudar muito, muito, muito. E a dica principal, né, que a gente sempre quer procurar um atalho ou alguma coisa mágica, uma fórmula mágica, né? Quero escrever, começar a escrever hoje. Mas a gente não tem o hábito da leitura, tá? Então a leitura realmente é a base da escrita, certo? Se você não desenvolver esse hábito, nem seja na força do ódio, como eu falo, né? Na base do ódio, porque você vai ter que ler aqueles artigos, aqueles materiais para construir seu TCC. Então, a leitura que vai te ajudar, certo? Nesse processo. E uma dica que eu sempre falo aqui para complementar as dicas que a Isabela colocou escreva, né? Muita gente tem um medo de começar a escrever. Porque eu não sei escrever. Aí não escreve nada. Pelo menos eu dou a dica assim: comece escrevendo sobre o que você está pensando, né? Com aquelas palavras que como se você estivesse falando. Então comece explicando. Dia a dia, palavras mais comuns, menos científicas. Exato, comece como se você estivesse explicando aquele assunto para uma pessoa, né? E a única forma de aprender a escrever é escrevendo, perdendo o medo, né? E escrevendo. No começo, eu sempre falo, o primeiro parágrafo, a primeira folha vai estar muito ruim, mas a tendência é que você vai melhorando aos poucos, né? E a prática é que vai te dar essa melhora, né? Então, eu sempre falo assim, a única forma de você aprender a nadar é entrando na água, né? E nadando. Então, com as técnicas lá. Então, não tem como você aprender a nadar fora da água. Você pode até fazer algum exercício fora da água, ele pode te dar uma teoria, mas a prática você tem que entrar na água.
Então, a única forma de você aprender a escrever é escrevendo, né? Então, com toda a teoria que a gente te passar aqui, né, com todas as dicas, com todos os insights que a gente te passar, você vai precisar dar o primeiro passo, né, o primeiro start, que é escrevendo, certo? Para isso, você precisa já ter estruturado aquele... Então, que parte você vai escrever do seu trabalho? Então, só para complementar aqui com o que eu sempre falo aqui, Isabela, nas lives. Então, você vai escrever a introdução, você precisa entender quais são os elementos de uma introdução, o que é que precisa conter na introdução, quais são as etapas de uma introdução, porque você não começa a escrever nada do zero. Vou começar a escrever a introdução, sim, mas vou colocar o que aqui? Se você não entende o que tem que ter na introdução, como se começa a introdução, certo? Então, tudo isso é uma construção. Então, não começa escrevendo do estrutura, né? Com a estrutura já em mente, com todos os passos que você tem na sua mentoria. E aí é muito mais fácil você conseguir escrever, né? Você sabe o que precisa estar no primeiro parágrafo, no segundo. Exatamente. Então, você fazer essa preparação da escrita, né? A escrita tem uma preparação, né? Então, quando você vai começar a escrever, você precisa ter preparado aquele terreno, vamos dizer assim. Vocês querem colocar mais dúvidas aqui enquanto a gente vão perguntando aí? Pode complementar, Isabela. Uma vez eu fui ajudar a minha prima, né, no trabalho dela, aí eu falei assim, faça o seguinte, primeiro escreva como você está pensando. Escreva o que você falaria. Depois, você vai achar essas palavras muito informais, né, para o meio acadêmico. E aí você vai buscar sinônimos que sejam mais formais. Aí, aos poucos, você vai conseguindo desenvolver. Como você falou, professora, primeiro tem que começar a escrever, né? Se não escrever nada, vai ser pior. É melhor escrever alguma coisa, ainda que seja muito informal, porque aí, com o tempo, você vai melhorando, você vai aumentando o grau de formalidade que a universidade exige, né? Isso é claro, é óbvio. Isso é outra questão. Não dá para o trabalho ser enviado para a banca com uma escrita muito informal, né? Com escrita informal ou uma escrita confusa, a banca não vai aceitar bem. E aí é onde entra assim, a importância de escrever bem, né? Exato. Então, ó, pega essa dica aí. Então, eu gostei dessa dica. Eu ainda não tinha pensado desse jeito. Então, primeiro você escreve explicando. Cima, né? De uma maneira bem informal. Escreva de qualquer jeito. Depois você vai mudando as palavras, vai trocando por sinônimo. Aí você mantém o parágrafo original e o parágrafo que você mudou, para você ver o que você mudou, né? Como você mudou. Como o segundo parágrafo já ficou bem melhor do que o primeiro, que foi muito informal. Maravilha, então. Boa estratégia para começar. E a Tassi colocou, né? Também achei massa. Então, anota o passo, tá? Então, primeiro escrever com suas palavras, depois trocar as palavras e trocando aos poucos as palavras por sinônimos, usando o dicionário de sinônimos, e aí fazer a comparação do parágrafo original com o novo parágrafo. E claro, você começar a readequar as ideias, porque quando você começar a ler, você vai perceber que alguma coisa faltou ali, aí você faz, né, esses ajustes. Eu adorei essa dica. Deixa eu só comentar um dos erros aqui para complementar, só voltando lá no tópico que a gente estava falando dos erros, né? Um dos erros que eu vejo bastante e que eu pego muito no pé, tanto dos alunos que eu oriento, ou quanto aos trabalhos que eu avalio, né? É escrever os trabalhos acadêmicos em primeira pessoa. Né? Então a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito nos trabalhos, os estudantes colocando, não, eu fiz na metodologia, exemplo, eu fiz uma análise de tal coisa, né? Então, quer falar um pouquinho sobre isso pra gente? Primeiro que, apesar do trabalho ser seu, né, o TCC é um trabalho impessoal, então não foi você que fez, eu desenvolvi, então o TCC não deve estar na primeira pessoa de forma alguma, né? E muitas vezes é importante a gente usar também os verbos não com o sujeito, não necessariamente na ordem direta, porque a ordem inversa ajuda,
E a gente também pode usar na voz passiva, né? Foi feita uma pesquisa, foi desenvolvida, a gente pode usar a voz passiva, usa e abusa da voz passiva, né? No texto acadêmico, foi desenvolvido, foi realizado. Isso. E aí, ao longo do texto, você vai usando para não usar a primeira pessoa, tá? A primeira pessoa de forma alguma. Inclusive, quando você for falar sobre o interesse pela pesquisa, né? Na introdução, tem a parte que você fala do interesse da pesquisa. A gente que fala, eu gostei do assunto porque... Não, o interesse por esta pesquisa surgiu a partir de uma vivência tal, um trabalho tal, um artigo, enfim, uma apresentação, às vezes, né? Então, primeira pessoa de maneira alguma, e linguagem informal também, de maneira alguma, né? Eu acho que isso é meio óbvio, mas não custa falar. Gíria de maneira nenhuma, linguagem informal de maneira nenhuma, primeira pessoa também não. Então, sempre prezar pelo máximo de formalidade que você conseguir escrever, né? Pelo máximo de correção gramatical que você conseguir desenvolver, e não pense que revisar é muito simples, é muito fácil, que você... Muita gente consegue sozinho, consegue, mas assim, é muito importante o profissional nessa área, e eu já tive muitos trabalhos que chegaram até mim depois do ponto da entrega. E aí, depois que você entregou, é mais complicado, né? É mais difícil você conseguir mudar a sua nota ou mudar a visão que os professores terão de você. Ótimo, maravilha. Essa parte também da introdução foi bem interessante. Eu sempre comento também. Então, o aluno está indo bem quando chega na justificativa, aí ele cai lá na testação de Eu colocar. gostei. Eu me interessei no trabalho porque eu paguei uma disciplina, porque eu fiz um estágio, ou porque eu trabalho em tal lugar. Então, você vê que ali realmente quebrou aquela formalidade e aquela linguagem científica, né, do que o texto acadêmico exige, né, que o TCC exige. Então, é muito interessante. E só para a gente finalizar, que alguém tem aqui, o pessoal está colocando aqui, né, está parabenizando aqui, mas se tiverem dúvida, coloque aí sua pergunta, tá? Deixa eu te perguntar, Isabela. Eu acho que o pessoal está curioso aqui. A contratação de um serviço, né, de um trabalho de revisão, depende de alguns fatores, né? Isso, então, explica pra gente como que funciona, mais ou menos. Então, é pela quantidade de páginas, é pela complexidade, enfim, como que funciona? Então, o meu serviço eu divido em apenas formatação, apenas revisão ou ambos, formatação e revisão no mesmo trabalho. Apenas formatação é mais barato porque eu não preciso ler o corpo do texto. E eu aviso, se tiver um verbo errado, ele vai continuar, porque eu não vou ler o corpo do texto. Eu vou direto para citações, formatação das margens, espaçamento, referência, esse tipo de coisa, mas eu não vou ler o seu texto, tá? Então, formatação não inclui a leitura do texto, é um serviço que custa menos. Revisão textual inclui a leitura do texto inteiro várias vezes, inclusive. Ela é contada, todos os serviços são contados pelo número de laudas. Então, quanto é uma lauda? Uma lauda são 1.800 caracteres. Às vezes é um pouquinho mais ou um pouquinho menos do número de páginas que tem no seu trabalho. Mas não é nada absurdo. Assim, o trabalho tem 50 páginas, vai dar 100 laudas. Não, não é nada absurdo. É um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá? A gente conta pelos caracteres. E o valor é por lauda, que a gente cobra pelos caracteres. Esse valor é um valor fixo por lauda, mas ele é variável, porque se eu olho o trabalho e eu percebo que o nível de complexidade é mais baixo, eu faço um valor geral para aquele trabalho. O trabalho daria, vou chutar, tá? Um exemplo. O trabalho daria R$126. Aí eu olho o trabalho e falo, não, tá tudo bem, 120, né? Não precisa exatamente 26. Então, eu fecho o orçamento depois de ver o trabalho. Eu peço para ver primeiro, né? Para observar. Quando o cliente contrata só revisão, eu comento sobre a formatação. Se eu vir alguma coisa errada, eu comento sobre a formatação. Falo, olha, depois você observa se eu trabalhar a BNT, porque eu vi que a margem não está segundo a BNT, depois você dá uma olhada. Eu sempre dou esses toques para os meus clientes, né? Porque às vezes ele já pagou alguém para fazer, ou às vezes foi um amigo que fez e fez errado. Então eu sempre dou toque. Se eu percebo que tem alguma coisa ruim, eu dou toque. Bem como, se é só formatação,
e eu passo por alguma coisa bem absurda de escrita, eu também dou um toque. Olha, depois você olha o parágrafo tal, que tem algumas coisas, né, que não estão de acordo, dá uma olhada. Às vezes o aluno resolve pegar os dois serviços, às vezes ele mantém e depois dá outro jeito, né? Bem como algumas coisas que são normas, que seriam mais da sua área de mentoria. Por exemplo, o capítulo 4, aí ele já vai direto no 4, aí bota o título do capítulo 4, 4.1, e o subtítulo e vai. Não escreve nenhum parágrafo no meio. Eu sempre aconselho, olha, precisa ter um parágrafo aqui no meio. Não é muito o meu trabalho, mas se eu sou profissional e eu estou vendo, né, não custa nada falar com o aluno. Mas é isso. Em relação ao trabalho, eu peço que seja a última coisa, depois que o orientador já viu, disse que tá ok, né? Aí a gente vai fazer a revisão e a formatação. E pode ser só a formatação, bem como só a revisão, ou os dois juntos, né? Eu tenho trabalho dos três tipos, assim, bastante dos três tipos. Só um, só outro, ou os dois juntos, né? Interessante. E uma coisa importante é sobre plágio, né? Não diretamente, não é comigo a questão do plágio, mas se o aluno pedir, eu posso passar por um programa anti-plágio que eu tenho e indicar, né? Se há plágio, se não há plágio, mas sobre retirar plágio já é outra coisa, não é revisão textual. Retirar plágio é reescrita, aí já é outra coisa, não diz respeito à revisão. Ótimo ter tocado nesse ponto. Então, se o aluno solicitar, né, você inclui também essa verificação de plágio. Muita gente às vezes não sabe como fazer, ou fica com receio. E aí você indica, né? É como o relatório. Você mostra o relatório indicando as partes do trabalho que foram caracterizadas como plágio e é a responsabilidade do aluno fazer aquela readequação, né? Aquela reescrita, ou às vezes, de repente, não fez a citação, né? Só faltou a citação, na verdade, ali. Enfim, né? A Gabriela perguntou aqui, né? Eu entreguei o TCC1 sem a revisão. Para entregar o TCC2, eu posso fazer a revisão? Pode. Não só pode, como deve. Eu já fiz vários assim também. Que eu peguei as etapas. Então ela falou: olha, eu fiz o 1, a professora só listou 1. Você pode revisar só 1? Aí eu posso. Cobrei só pelo 1, revisei o 1. Quando ficou pronto o 2, eu revisei o 2. E aí chegou no final, como a orientadora já foi, né, avaliando ao longo do processo, algumas universidades fazem isso, eu acho muito positivo, inclusive. Avaliar ao longo do processo e não pegar só o trabalho pronto no final. No final, o trabalho já estava revisado, porque eu fui revisando todos os capítulos e no final o trabalho já estava revisado. Isso, e o TCC2, né, para quem fica muito na dúvida, que a gente recebe pergunta, eu posso usar meu TCC1 no TCC2? Na verdade, você não só pode como você deve, porque o TCC1 é o projeto, o pré-projeto, é o início do seu trabalho. E o TCC2 é a finalização, né? Então, tem faculdades que dividem, tem faculdades que não dividem. Onde eu trabalho, não divide, é só o trabalho final mesmo. Mas elas dividem justamente para facilitar para o aluno. Então, em um semestre, ele faz uma parte do trabalho, que é o TCC1, que já inclui, né, a introdução, inclui a metodologia, alguns pontos do referencial teórico, enfim, algumas partes que vão te ajudar na construção do TCC2. E aí, o TCC2 você reaproveita tudo. Claro que alguns verbos da metodologia vão mudar, porque no TCC1 você escreve no futuro, né, falando que será feito, será realizado, né, a análise será, enfim, de tal forma. Já no TCC2 você escreve no passado a metodologia. Então, foi feito, como é que foi realizado, foi analisado e tal. Então, o que muda um pouco do conteúdo é basicamente essas questões de escrita, mas você aproveita assim. Então, se o aluno te enviar, por exemplo, o TCC1 para fazer a revisão, quando você for revisar o TCC2, como que vai ser esse trabalho? É uma continuidade que você faz? A gente pode ver, sendo assim, usando uma parte do que já foi feito, né, já foi revisado, aí eu faço um orçamento mais personalizado, né? Eu não vou cobrar referente a todas aquelas páginas. Aí eu faço um orçamento mais específico para aquele trabalho que eu já conheço, que eu já revisei anteriormente. Aí que seria uma continuidade, né, do serviço mesmo, né? Isso, uma continuidade. Em relação ao prazo também, eu sempre falo o seguinte:
Eu tenho o meu prazo e ele depende muito da semana. Então, vai ter semana que eu vou falar, eu consigo entregar seu trabalho em 3 dias, porque essa semana agora eu estou liberada. E tem trabalho que eu vou falar, são 7 dias, porque eu estou numa semana cheia. Mas sempre que chega um aluno desesperado, eu encontro um jeito de ajudar o aluno desesperado, né? Encaixar na minha semana, fazer a urgência e tal. Mas às vezes, quase sempre eu consigo ajudar o aluno que está um pouco ansioso e sem prazo. Com pouco prazo. Interessante. Então, sempre coloque lá no seu planejamento, né? Você que está fazendo seu TCC, o prazo aí para revisão. E eu tenho um checklist, né, das etapas do TCC, professora, que eu até entrego ele no meu e-book, né, que é o Guia Prático do TCC Aprovado. Então, lá eu coloco todas as etapas e eu oriento o aluno a fazer um planejamento. Então, com base no tempo que ele tem. Então, tem aluno que tem 2 meses, 3 meses, 6 meses. Tem aluno que tem 30 dias, né? Então, ele vai fazer aquele planejamento com base no tempo que ele tem. Então, o que tem lá é um planejamento considerando 30 dias para escrever o trabalho. Claro que você tem que ter, né, algumas etapas lá, cumprir algumas etapas. E aí, a última etapa, antes da entrega final, obviamente, eu coloco lá, que é a etapa de revisão, né, que é muito importante. Então, você tem que estabelecer um prazo também para, dentro do seu cronograma, né, dentro do seu período de tempo aí que você tem para entregar seu trabalho, você tem que colocar um prazo para revisar seu trabalho, certo? Independente se você vai enviar para um revisor ou se você mesmo vai confiar, né, e revisar o trabalho sozinho. Você precisa daquele período, porque a revisão, ela precisa ser detalhada, né? Então, ela precisa ser com calma, ela precisa ser atenciosa, para você realmente identificar os pontos de melhoria do seu trabalho, certo? Exato. Hoje não, né? Um dia desses eu fui olhar o meu trabalho e eu achei erro no meu TCC que eu fiz há alguns anos atrás. Eu falei, meu Deus, por que eu escrevi assim? Tá errado isso aqui, essa letra tá errada. Encontrei alguns erros no meu TCC, mas é isso, né? A gente muda, a gente cresce, evolui, aprende. Realmente vai evoluindo, né? Então, se eu revisitar o meu também lá atrás da graduação, com certeza eu vou encontrar. Vamos responder a última pergunta aqui da Kelly. Talvez ela deve ter chegado um pouquinho depois, que a gente já comentou sobre isso, e aí a gente já fecha, tá bom? Ela queria entender melhor sobre a revisão. Se você encontrar no texto algo que não se encaixa, você mesma refaz ou você anota para o aluno refazer? Depende. Se eu encontrar 6 linhas seguidas de um texto confuso, eu marco para o aluno refazer. Se eu encontrar uma palavra errada, eu corrijo. Se eu encontrar 2 palavras repetidas sem necessidade, eu mesma mudo a palavra, né? Encontro um sinônimo e mudo a palavra. Se é uma frase de 2 linhas que está confusa, eu reescrevo, porque são 2 linhas só, né? Mas se for alguma coisa que eu mesma não entender o objetivo do aluno, eu pergunto ao aluno, eu não entendi esse parágrafo inteiro aqui, tá? Confusa, não entendi o que você quis dizer. Se for um trecho muito grande do trabalho, eu marco e pergunto. Eu sempre fico em contato com o aluno. Nunca é assim um trabalho que o aluno me entrega, eu só devolvo na data e pronto, né? Eu converso, eu pergunto, eu tiro dúvida. Às vezes tem palavras de cursos específicos que eu não conheço ou que eu acho que estão erradas. E aí eu pergunto ao aluno, essa palavra está certa? Isso aqui confere dentro do contexto, né? Hoje eu já conheço vários contextos, né? De saúde, de engenharia, mas no começo eu não conhecia tanto assim. Mas se for um texto curto, eu mesma corrijo ou eu tiro a dúvida com o aluno. Perfeito. Respondida a pergunta. Gente, é isso, né? Vamos encerrar aqui a live. Eu queria agradecer muito, muito as dicas aqui, a participação da professora Isabela por ter se disponibilizado, né, por ter vindo aqui contribuir, trazer esses aprendizados, né, pra gente aqui, tá? Obrigada, professora. Espero que a gente consiga, né, o que a Leonice falou, tem muitas dúvidas em escrever, então espero que a gente consiga trazer, né, outras lives aqui para o pessoal, sempre que possível, porque realmente o português é infinito e as dúvidas também sempre são, certo? Muito obrigada. Verdade.
Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, me senti muito honrada, porque eu sei que você é uma profissional maravilhosa, competente. Espero ter ajudado os seus alunos, seus seguidores, né? E sempre que possível, podem me procurar também no meu Instagram, eu respondo as dúvidas no direct, eu converso no WhatsApp, então sempre que precisarem, podem entrar em contato no meu Instagram, participar lá dos stories, a gente faz quiz sobre língua portuguesa. Então, sempre que vocês quiserem, estou à disposição também para tirar as dúvidas de vocês, para revisar os trabalhos de vocês. A gente revisa desde trabalho pequenininho, assim, eu tenho uma resenha de 5 páginas. A gente revisa 5 páginas também, não revisa só trabalho grande, né? Então, é assim que a gente vai aprendendo e evoluindo. Muito obrigada pelo convite, eu amei participar e ajudar um pouco a vocês. Obrigada também. Quem não pegou o Instagram é @, né, português e etc, né? Então, etc, né?